os desafios, as conquistas e o futuro. Durante 3 dias, gestores públicos federais e estaduais e representantes de países como França, Estados Unidos, Argentina, México e Peru estiveram reunidos em Brasília para discutir o papel da carreira de gestor público, sua profissionalização e sua missão aqui no país e no exterior. Pela primeira vez reunimos gestores de tão diversas realidades e desafios para trocarmos experiências e refletirmos sobre os elementos que dispomos, a nossa contribuição para a qualidade das políticas e da administração pública brasileira e para discutirmos o futuro que desejamos. O Congresso aconteceu no momento em que a carreira de gestor governamental da administração federal completa 25 anos de sua aula inaugural. As dificuldades enfrentadas desde o início e o trajeto percorrido até os dias de hoje, de fortalecimento e profissionalização da administração pública, deram ao encontro um significado especial. E para os mais antigos, quase um sonho, porque são várias histórias que se entrelaçam aqui, num encontro, numa constituição de uma policy community, num debate condenado a ser muito rico. Porque quando nós viemos para Brasília, nos anos 80, havia um entrelaçamento de algumas histórias. A história de Minas Gerais, a história da Argentina, a história dos anos 70 de São Paulo, a história americana que a gente tinha pouco conhecimento, a história da França, que parecia o modelo ideal a ser perseguido, e depois veio, quem estava nos anos 90 por aqui se lembra, veio Collor. E dizer que isso que nós estamos vivendo aqui hoje parecia uma absoluta ficção, parecia uma coisa assim de maluco. As pessoas não tinham registro disso. O registro histórico, da qual a Getúlio Vargas foi depositária, tinha ficado para trás praticamente com o regime autoritário. E havia direito, economia, administração. Ponto. Com o tema O Estado para o Cidadão, o Congresso trouxe para a discussão o Estado, a gestão pública e a estruturação de quadros de carreira para atuarem como executivos públicos. Então é preciso, sim, que a partir de debates, de momentos como esse, deste Congresso, cada um de vocês compreenda o que é efetivamente a missão e o papel de um gestor governamental e não se intimidem diante das resistências que muitas vezes surgem no dia a dia profissional. Que ocupem e lutem pelos seus espaços profissionais e resistam às tentativas que volta e meia surgem daqueles que preferem um serviço público patrimonializado de não permitir a profissionalização da gestão pública. Os gestores públicos de carreira e os desafios da gestão de políticas públicas foi o tema da palestra de abertura do encontro. No mundo moderno, estas carreiras têm como desafio enfrentar as diversas realidades de um ambiente complexo em contínua mutação. Quais são os desafios da gestão se nós olharmos por perspectivas diversas? Olhando na área econômica, o que existe no mundo que gera desafio para o gestor público? Primeiro, essa complexidade de interdependência, essa dimensão de interdependência do planeta, que pequenas coisas têm impacto muito grande. Vocês estão vendo exemplo de países como a Grécia, que são menos de 5% da Europa, da União Europeia, menos de 1% para o interno bruto do mundo, afeta o mundo inteiro, não é isso? Um encontro de muitas histórias a serem compartilhadas. O Congresso foi dividido em painéis que abordaram e aprofundaram aspectos importantes da gestão das carreiras de executivos públicos. A experiência internacional e o processo de renovação da administração pública, com o ingresso de um novo perfil de servidores públicos que assumirão a liderança das mudanças necessárias, abriram o primeiro painel. Max Brunner, diretor da École Nationale d'Administration, responsável por selecionar e formar os administradores civis da França, falou da atual geração de servidores acostumada com a transparência e a globalização. Segundo ele, a administração pública precisa evoluir e se adequar a esse novo perfil. Brunner explicou como funciona o sistema de seleção para ingresso na ENA. A Escola Francesa de Administração serviu de modelo para a criação da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, aqui no Brasil. A trajetória brasileira de criação e consolidação da carreira de gestor governamental
Com muitos obstáculos superados, mas ainda importantes desafios por enfrentar, foram destacadas pelos palestrantes. A nossa grande dificuldade que nós temos hoje, nosso grande desafio, digamos assim, que nós teremos nos próximos anos, é o de profissionalizar a alta administração pública e, particularmente, regulamentar o que está prevista no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal e também no artigo 1º da Lei 7834 de 89. De forma geral, a trajetória brasileira resulta de processos não plenamente concluídos de reestruturação do sistema de cargos e carreiras e de sucessivas mudanças adotadas subsequentemente à revelia de um desenho abrangente e estruturado. Então, as contradições são bastante evidentes, né? O modelo incompleto adotado no Brasil é, em princípio, vulnerável a práticas clientelistas e à falta de transparência e de mecanismos de desenvolvimento profissional, embora haja avaliações positivas e negativas se contrapondo na apreciação entre os vários especialistas. Em Minas Gerais, a escola de governo que forma os gestores do Estado tem características próprias. Segundo sua diretora, a escola persegue os objetivos de modernização da máquina administrativa estadual. Nesse contexto, tem buscado a conexão com o cidadão. Então, nessa conexão cidadã, o que a gente está pretendendo com isso? E já mandamos 3 alunos esse ano, que esses alunos vão ver o que o Estado tem fornecido para o cidadão para ter essa interlocução entre Estado e cidadão. Então, ele vai ver o que o Estado está fornecendo para que ele possa ser capaz, após a sua formação, de aprimorar essas políticas públicas e intensificar essa interlocução. Marc Etournay, diretor de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda da França, fez um resumo da história da gestão de carreiras públicas em seu país, salientando a importância da estrutura de quadros de carreira com alto prestígio, recrutamento rigoroso e alocação meritocrática dos servidores. No México, a estrutura do funcionalismo público foi detalhada por Julián Ugalde, representante da Secretaria da Função Pública do México. Ele ressaltou o problema da falta de mobilidade entre os sistemas e órgãos de governo e a necessidade de organização de um sistema de carreiras abrangente, permeando toda a administração pública e possibilitando o acesso aos cargos de direção. Desgraciadamente, em México não há comunicación entre estos sistemas. Los sistemas son autónomos, cada uno tiene sus reglas y no hay movilidad, como escuchábamos hace un momento al representante de Francia, donde se está buscando esta movilidad. Na Argentina, o Corpo de Administradores Governamentais foi criado em 1984, no momento em que se buscava transformar as relações de poder depois do período ditatorial. Daniel Piemonte, coordenador-geral do Corpo de Administradores Governamentais, e Gustavo Martinovich, da associação que representa a carreira, falaram das dificuldades que têm enfrentado com a descontinuidade do recrutamento e aproveitamento dos profissionais que compõem este corpo altamente qualificado. Ressaltaram a importância do intercâmbio de informações com os países da região, como o Brasil, para o fortalecimento destas iniciativas. Nosotros también vemos la posibilidad de integrar e intercambiar experiencias con otros cuerpos profesionales de la región. Por eso nos interesó mucho la propuesta de los gestores públicos de Brasil, porque creemos que se pueden explorar posibilidades hasta de formación conjunta, de compartir contenidos y de compartir experiencias, concretamente pasantías, por ejemplo. Son todos temas para pensar y para discutir, pero creo que son buenas alternativas a futuro. Aqui no Brasil, a realidade mostra que ainda há uma série de elementos relativos à carreira, previstos em lei, ainda não implementados. O presidente da ANESP destacou a necessidade de criação de um sistema de acompanhamento profissional, uma ferramenta para avaliar o exercício profissional de cada gestor e promover o gerenciamento da carreira nos órgãos públicos. Que é uma metodologia, uma sistemática para avaliar como é que está o exercício profissional de cada gestor. Se ele está desempenhando suas atribuições, se ele está bem aproveitado, se ele não está muito desmotivado, se ele já não está sendo pouco aproveitado, se ele pode ser aproveitado numa posição mais relevante.
se ele já não esquentou muito a cadeira dele num determinado órgão. Esse sistema de acompanhamento ele é muito importante. A experiência norte-americana foi contada por Tim Dirks, representante da Senior Executive Association dos Estados Unidos. Ele falou da história de profissionalização da administração pública no país e apresentou a realidade de um serviço público que se preocupa em recrutar cuidadosamente os seus quadros gerenciais por meio de um processo seletivo rigoroso, que identifica os perfis mais adequados a cada cargo e dá aos recrutados a segurança do ingresso em um corpo de profissionais de carreira. Quadro bem diferente do encontrado no Peru, segundo o gerente de desenvolvimento da Autoridade Nacional do Serviço Civil, Andrés Corrales. Lá, 90% dos cargos do Serviço Federal são de confiança, mas uma ampla reforma está sendo iniciada para profissionalizar esses cargos. Foi criado um corpo de gerentes públicos, uma escola de governo e aprovada a Lei do Serviço Civil em julho de 2013, que pretende profissionalizar os postos gerenciais e de direção superiores, implantando o sistema de mérito, reduzindo drasticamente a quantidade de cargos de confiança. No México, de acordo com César Antônio Gomes, da Unidade de Política de Recursos Humanos da Administração Pública Federal, a prioridade atual é a construção de uma administração pública eficiente, eficaz e honesta, capaz de elevar a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Para alcançar esse objetivo, foi criado o Serviço Profissional de Carreira, responsável por recrutar e alocar executivos públicos para ocupar os cargos gerenciais de direção superior. De volta ao Brasil, a coordenadora do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília, Magda Lúcio, trouxe uma novidade. O país terá agora diretrizes curriculares para os cursos superiores de administração pública, assegurando o reconhecimento deste campo profissional e de conhecimento no sistema de ensino. Nós tivemos, numa sessão plena do Conselho Nacional de Educação, a definição das diretrizes curriculares que aguardam ainda a homologação do ministro da Educação brasileira, para que nós tenhamos definitivamente uma indicação de conteúdos curriculares que formariam aí o que a gente chama do campo de públicas. No último dia de congresso, o momento foi de debater e discutir o futuro. Grupos de trabalho se reuniram e aprovaram a Carta Aberta dos Gestores Públicos de Carreira em defesa do Estado para o cidadão e um protocolo de intenções para a criação da Federação Brasileira de Gestores Públicos de Carreira. A carta posiciona as carreiras e cobra o debate e a inclusão do tema da profissionalização da administração pública na agenda política dos governos e poderes executivo e legislativo. O texto pede ainda o envolvimento dos partidos na discussão sobre profissionalização, com vistas às eleições de 2014, de forma a garantir melhores condições para que a atuação do Estado seja orientada para resultados com o foco no cidadão. 11 entidades e a ANESP participaram dessa iniciativa, que é um marco da Organização Nacional das Carreiras de Gestão Governamental. Os gestores públicos e suas associações precisam se tornar politicamente importantes. Enquanto coletivo, precisamos nos tornar referência para a discussão sobre gestão pública no Brasil, sendo procurados e ouvidos pelos formadores de opinião pública e pela sociedade em geral. Para isso, é necessário produção de conhecimento teórico, técnico, ações políticas, de comunicação e a criação de uma rede vibrante que possa incentivar todos esses elementos. Daí a importância da federação.